Olá a todos, eu sou o professor João da Mata e estou aqui para ministrar uma aula de disciplina de inglês instrumental do curso Ciência da Natureza, da Universidade Federal do Piauí. Bom, a minha aula vai ser sobre prefixo e sufixo, né? Qual a importância que eles têm na compreensão da língua inglesa. Mas o que são prefixos e sufixos, né? Eles são morfemas, estão posicionados próximo ao radical de uma palavra. O radical é aquela parte da palavra que não muda, então eles podem estar antes ou depois desse radical. Quando eles estão antes, leva o nome de prefixo, quando eles estão depois, leva o nome de sufixo, tá? E aí nós temos aqui alguns exemplos em português para você se familiarizar primeiro, depois a gente passa para o inglês. Então, a palavra feliz, ele tem variações como felizmente, felizardo, infeliz e a própria infelizmente. Mas por que aprender prefixo e sufixo? Então, nós temos aqui um aumento nesse vocabulário, né, que você vai ter mais possibilidades de compreensão, a não ser não só aquela palavra que você conhece, você vai passar a conhecer as derivações das palavras. Muitas delas são cognatas, são parecidas com o português, então fica mais fácil para você entender. E aí imagina que você conhece uma cognata e passa a conhecer as derivações dessa cognata, e assim construir sentidos, sabendo assim qual é a classe de palavra que ela pertence e ficando mais fácil fazer uma análise sintática com base nos que você conhece. E no inglês, como é que funciona? Então, é a mesma coisa que no português, né? A origem das línguas são a mesma, né? Basicamente a mesma, então é a mesma coisa de modificar palavras e eles têm relação com esse radical. Que relação é essa? Enquanto nós temos aqui o nosso prefixo, esse prefixo ele vai trabalhar junto aqui com o radical de forma que ele vai ou ele vai negar, potencializar, fazer alguma coisa com radical, mas nunca mudar a classe de palavra que ele pertence, tá? Que essa palavra originalmente pertence. Já que o sufixo não, ele vai fazer alteração, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo da palavra fortunate. Então, fortunate, afortunado, feliz. Vamos continuar com a tradução feliz para ficar só mais fácil, tá? Unfortunate, coloquei o un aqui. Então, infeliz. Fortunately, felizmente. Unfortunately, infelizmente. Note que fortunate e unfortunate são adjetivos. E quando você pega aqui e coloca fortunately e unfortunately, você vai trazer felizmente e infelizmente são advérbios. Então já mudou a classe de palavra. Mas você já conhece. Nessa brincadeira já tem 4 palavras que você conhece a partir de uma. E quais são os principais prefixos do inglês? Nós temos dependendo da função que eles exercem com o radical. Então, na função de negação, nós temos in e ir, né? Ir. Aí temos aqui possible, com im, se torna impossible. Incorrect, tem a palavra correct, correto, ela passa a ser incorrect, que é incorreto. Regular, que é regular, né? Uma coisa comum, passa a ser irregular. Vamos aqui então com a ideia de contrário. Tem anti, hero, que é herói, com anti passa a ser anti-hero. De oposição, diz, nas redes sociais é muito comum ter like, né? Então, qual é o contrário do like? É o dislike. Respect, respeito, com diz, desrespeito, desrespeitar. E vem aqui, repetir. A ideia de repetição é o re. Então, do é fazer, work é trabalhar. Se eu boto um re na frente, fica redo, refazer. Rework, retrabalhar. E agora com a ideia de não, tá? Aqui esse não está muito ligado à tradução quando for ver isso no texto. Depois vocês vão entender com mais calma. Então, o que é a mesma coisa de quase uma negação. Então vamos aqui, break, tá? Então break é quebrar. Unbreak é não quebre, não quebrar. Real, real, mas com un na frente fica unreal e real. E com a ideia de anteceder, nós temos o que antecede o que está no radical. Então, historic, né? É histórico. Então, prehistoric é uma coisa pré-histórica, tá? E os sufixos? Nós temos sufixos também com funções na palavra. Lembrando que o sufixo ele vai fazer uma mudança dessa classe. Então, com a ideia de superlativo, né, de exagero, nós temos aqui ó, o sufixo est, que, por exemplo, vai ficar tall, que é alto, big é grande. Então, quando você coloca tallest, é o mais alto, biggest é o maior. Terminação vel, que são os adjetivos, né? Que em português terminam com vel, aqui vai ser able, então comfortable, tá? Confortável. Então esse vel aqui no final é o que equivale no inglês a able. Terminação mente, né? Que é um advérbio. Se li, lembra que lá a gente colocou o lizinho lá no nosso primeiro exemplo? Então, usually, usualmente, tá? Terminação são,
que derivam de verbos. Então, é uma palavra que veio de um verbo. Shan, que é a pronúncia. Então, communication, tá? Então, temos aqui a ideia de completo, de cheio. Tem full, careful, helpful. Então, care é cuidado. Com full, você pensa, bom, é cheio de o que está no radical. Care, que o que é care? Cuidado. Cheio de cuidado, o quê? Cuidadoso. Helpful, help é ajuda. Full é cheio de ajuda. Uma coisa que é cheia de ajuda é uma coisa útil, que ajuda muito, tá? Terminação dade, substantivos e adjetivos. Então vai depender. Se for substantivo, vai terminar com TI, com T. Se for adjetivo, vai terminar com NES. Então vamos ver. Reality, que é um substantivo, realidade, ele termina com T. Kindness, que é generosidade, é um adjetivo, então vai terminar com ness, tá? Então, real passa a ser reality e kind passa a ser kindness. Mesma coisa com a ideia de ausência, só que lembrando aqui, ó, a ideia, a terminação dade no português é ness, tá? Para fazer o adjetivo. Já aqui esse less é para substantivo. O less vai fazer com que a palavra se torne substantivo. Então tem, ó, careless, que lá em cima era careful, aqui é careless, que é less é a ideia de sem. Então, sem cuidado, descuidado. Kindless, sem, e kind é gentil, tá? Então, sem gentil, sem gentileza. Useless, sem uso, na palavra use. Bom, e finally, né? Aqui pegando o gancho do finalmente, vamos uma palavra então. Você percebeu que uma palavra deu origem a várias, né? São vários significados diferentes e o seu vocabulário triplicou. Como exemplo, temos aqui a palavra comfort, nosso último exemplo. I love the comfort of this car. Então, você está dizendo, eu amo o conforto desse carro. Então, conforto aqui é um substantivo. Então, aí, vamos pegar variações na palavra. This car is comfortable. Então, esse carro é confortável. Aí já passa a ser um adjetivo. This car is uncomfortable. Então, uncomfortable, ele é um adjetivo, só que ele está na ideia contrária que eu falei antes, que eu falei que era confortável, agora estou falando que é que ele não é, que é inconfortável, não, que ele é desconfortável, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, a gente se vê na próxima aula, até mais.